Olá, gente. Meu nome é Wilson. Eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos e você está assistindo mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nos ajudam a compreender um pouquinho cada livro da Bíblia. Nós estamos estudando quem é o autor de cada livro da Bíblia, quando foram escritos, para quem foi escrito. Estamos vendo uma estrutura básica do texto, temas centrais e tudo isso só para te encorajar a ler a Bíblia, porque nós acreditamos que Deus deseja ser conhecido, que Deus quer que você o conheça e Ele quer que você o conheça através da leitura bíblica. Então, antes da gente começar esse vídeo, não deixa de dar seu joinha, porque quando você aperta aí o joinha, que não te custa nada, pode ser que muitas pessoas recebam essa mensagem por conta do seu joinha. Mas se o seu joinha não levar alguém a receber a mensagem, então aproveita e compartilha com quem você gostaria que conhecesse Deus. Porque nossa expectativa e oração tem sido isso, que onde esse vídeo chegar, chegue também o despertar de Deus para uma vida profunda, uma vida apaixonada com Deus. Que acreditamos que é isso que Deus deseja para cada um de nós. Se esse vídeo está chegando a você agora, talvez esse é o momento de você se render a Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e conhecê-lo mais através da leitura bíblica. Receba esse desafio, sinta-se encorajado através desse vídeo em nome de Jesus. A gente está começando hoje uma nova sessão dentro do Novo Testamento. Nós já vimos os Evangelhos de Jesus, nós já vimos o livro históricos de Atos, nós já vimos as cartas escritas para igrejas de Corinto, de Roma, da Galácia, de Filipe, de Colossos. Mas agora a gente vai entrar numa porção das cartas de Paulo que são cartas pessoais para pessoas, porque até então a gente estava vendo cartas que Paulo escreveu para igrejas, óbvio que para pessoas também, mas essas que a gente vai falar agora são cartas específicas para pessoas. Na teologia, inclusive, as próximas 3 cartas que a gente vai meditar são chamadas de cartas pastorais, porque acreditamos que Paulo está escrevendo para pastores, no caso Timóteo e Tito, mas principalmente são orientações pastorais, de como que cada pastor de cada época, cada pessoa que se torna responsável por Jesus, por uma igreja, deve se portar e conduzir uma igreja. Por isso que as palavras de Paulo a Timóteo, elas são palavras de Paulo para qualquer pessoa que almeja, que deseja o ministério. E você pode pensar, poxa, então eu recebi o vídeo errado porque eu não sou pastor. Mas com certeza você é ou pode se tornar um discípulo de Jesus. Essas cartas também são para discípulos de Jesus. A gente vai falar hoje de 1 Timóteo. 1 Timóteo acreditamos que foi escrita no ano 63 depois de Cristo, possivelmente da Macedônia. O que a tradição acredita sobre 1 Timóteo? Que o apóstolo Paulo ele ficou preso 2 anos em Roma, por conta de uma acusação que os judeus fizeram contra ele, que ele estava agitando a cidade, se levantando contra o império. Isso está em Atos a partir do capítulo 22 de Atos, na verdade toda a história se desenvolve, mas quando a gente chega em Atos 28, 30, capítulo 28, versículo 30, a gente vê que Paulo está preso em Roma por 2 anos. De Roma, nessa prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Após escrever essas cartas, acreditamos que o apóstolo Paulo foi liberto, porque as provas não eram contundentes contra ele, e não eram mesmo, eram provas falsas. Os judeus, na verdade, estavam tentando não destruir Paulo, mas sim o cristianismo. E uma vez que não conseguiram, Paulo foi livre, foi liberto. Aí a história acredita, o texto mesmo nos diz isso, de 1 Timóteo. Acreditamos que Paulo sai da prisão, ele vai para a cidade da Macedônia, possivelmente uma cidade da cidade da Macedônia, possivelmente Filipos. E de lá ele escreve 1 Timóteo e Tito. 2 Timóteo a gente vai ver no próximo vídeo, você não pode perder quando o apóstolo Paulo escreve. Mas a princípio é isso. Então, 1 Timóteo possivelmente é uma composição feita do ano 63, quando o apóstolo Paulo sai da prisão de Roma e está na cidade de Macedônia. Uma carta que foi escrita pouco tempo depois do apóstolo Paulo, antes do apóstolo Paulo voltar a ser preso. Ele foi liberto, ficou um tempo livre e voltou a ser preso mais uma vez em Roma
por conta da perseguição do imperador romano Nero contra os cristãos. Pensando nisso então, que a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, é uma carta de um líder encorajando o seu liderado, de um discipulador encorajando o seu discípulo, nós podemos ler 1 Timóteo e perceber que o intuito dela, o conteúdo dela, a essência dela são palavras de encorajamento. Paulo está escrevendo 1 Timóteo para encorajar e instruir o jovem pastor Timóteo a tratar alguns problemas específicos e a organizar a igreja. E o que a tradição acredita que nesse momento onde Paulo escreve 1 Timóteo, o jovem Timóteo está cuidando, pastoreando a igreja de Éfeso. Então, dá a entender de que o que Paulo está escrevendo são problemas que a igreja de Éfeso está passando e como Timóteo deveria tratar esses problemas. E levando em consideração isso então, que essa é uma carta de instrução para organizar a vida da igreja, de uma igreja, talvez uma boa palavra que resuma 1 Timóteo seja a palavra doutrina. E aí a gente poderia resumir então 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 16, onde a gente lê 1 Timóteo 4,16: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Você quer cuidar de uma igreja, você quer trazer ordem para a igreja, você quer organizar a igreja, atente bem para a sua vida, de como você tem vivido, e para a doutrina. Algumas versões trazem a sã doutrina, a doutrina sadia. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Essa é a orientação, a essência dessa carta que o apóstolo Paulo está trazendo para o Timóteo. Buscar salvar a si mesmo e a outros através de uma doutrina saudável, a sã doutrina. Não é uma tarefa muito fácil dividir, estruturar, né, a primeira carta de Timóteo. Eu fiz aqui 4 divisões para organizar o texto. No capítulo 1 nós vemos uma série de advertências que o apóstolo Paulo faz. Capítulo 2, orientações que o apóstolo Paulo tem sobre o culto e a adoração principalmente. Capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo uma orientação muito específica para líderes da igreja e como devem ser esses líderes. Capítulo 4, o apóstolo Paulo agora faz um capítulo inteiro só para trazer instrução para Timóteo, para jovem Timóteo. E o capítulo 5 e 6, aí sim, uma série de instruções práticas para a vida cristã. Então, começando a carta de 1 Timóteo, capítulo 1, a introdução famosa de Paulo, se identificando para quem ele está enviando, e o texto, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois que o apóstolo Paulo sauda Timóteo, então ele vem do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, fazendo uma dura advertência contra os falsos mestres. E por que eu falei para vocês no início que a gente entendia que Paulo estava escrevendo essa carta da Macedônia para Timóteo que estava em Éfeso? Capítulo 1, versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Percebe? Estou na Macedônia e pedi que você ficasse em Éfeso para corrigir esse ensino falso que está acontecendo. E aí o apóstolo Paulo começa a falar que ensino falso seria esse. E aqui tem uma série de ensinos que renderiam um estudo só sobre isso. Você pode ler o texto e ver quais são esses ensinos. Capítulo 1, versículos 12 a 20, agora o apóstolo Paulo ele dá o seu próprio testemunho. Ele fala o que aconteceu com a vida dele, que ele era um perseguidor, mas se tornou agora perseguido graças ao Evangelho de Jesus. Ele, inclusive, ele fala algo muito, muito pesado assim, de se ouvir, que ele não se considera digno do ministério por conta que foi perseguidor, mas alguém que foi como ele, tão indigno disso, ainda Deus o tornou ministro do Evangelho para mostrar o poder dele, o poder de Deus, para resgatar a todo e qualquer pecador.
Inclusive ele fala isso no versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se considerava o pior dos pecadores porque perseguiu a igreja. Depois que o apóstolo Paulo então dá o seu testemunho, a gente entra no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo tem uma orientação muito clássica, muito clara, sobre como é que deve ser a espiritualidade de um discípulo de Jesus. Como é que deve ser a vida de adoração de um discípulo de Jesus. Capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 4, ele fala do desejo de Deus. Se em algum momento você quiser saber o que Deus deseja, o que Deus quer, leia 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, onde nós lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se um dia você quiser realizar o desejo de Deus, fala de Jesus para alguém. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo faz depois no versículo 5 ao versículo 7, ele fundamenta um conceito teológico indispensável para o cristianismo. Ele fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não temos um intermediário na nossa relação com Deus, um sacerdote, um bispo, um pastor, um mentor, um guru. Não, a única pessoa que intermedia a nossa relação com Deus é o Senhor Jesus, porque graças ao sangue de Jesus nós podemos ter acesso a Deus, o Pai. Aí então, capítulo 2, a partir do versículo 8 até, 1 Timóteo 2,8, há uma recomendação para homens, no que diz respeito à espiritualidade. E 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 até o versículo 15, uma recomendação para as mulheres. Um texto muito polêmico, porque o apóstolo Paulo diz no versículo 11 que a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Não sabemos se esse ensino, pelo menos não é muito claro pelo texto, se Paulo está falando de todas as mulheres de todas as épocas, e onde houver uma igreja, é assim que a mulher deve permanecer em silêncio, ponto 1. Ponto 2, não sabemos se Paulo está falando de um caso específico das mulheres de Éfeso, e de como que o movimento possivelmente aqui das mulheres da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, estava causando tumulto, e por isso Paulo trouxe essa recomendação específica para a igreja de Éfeso. Me parece mais apropriado essa segunda consideração de que Paulo está falando de algo específico, um assunto a ser tratado especificamente na igreja de Éfeso. O que me faz pensar isso? O apóstolo Paulo destaca inúmeras vezes o ministério das mulheres, Lídia, Priscila e tantas outras mulheres que ele cita. Então não me parece que o apóstolo Paulo é contra ou ache que as mulheres não têm nada a ensinar. Na verdade, eu acho que tem muito a ensinar, inclusive porque foram mulheres que receberam a revelação da chegada do Messias ao mundo. Maria primeiro, depois Isabel. Mulheres foram as testemunhas da ressurreição de Jesus, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Enfim, talvez esse seja um outro vídeo, né, para falar sobre como que o Novo Testamento retrata as mulheres. Uma sociedade do primeiro século extremamente machista, a Bíblia coloca as mulheres num patamar totalmente diferente que a sociedade colocava. Então, eu imagino que esses sejam o que nós lemos aqui em 1 Timóteo 2, de 11 a 15, seja específico, um caso específico a ser tratado da igreja de Éfeso. Mas isso é um outro vídeo. Quem sabe, se você mandar no comentário, eu posso gravar um outro vídeo sobre isso. Chegamos no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo faz uma orientação agora direta para líderes, especificamente pessoas que ocupam função de liderança na igreja. Ele começa falando que essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a palavra aqui traduzida por bispo, ela também poderia ser traduzida para aqueles que exercem função pastoral, um presbítero, um pastor.
quem deseja o pastorado, quem deseja cuidar de pessoas, o apóstolo Paulo está falando que deseja uma nobre função. Esse aqui é uma coisa interessante a pensarmos, né? Que o pastorado ele deve ser fruto de um desejo profundo. O candidato ao pastorado tem que desejar o pastorado, deve olhar para o pastorado com grande ânimo, grande expectativa. Então, algo curioso para a gente considerar. Enfim, ele traz uma recomendação especificamente para os presbíteros, que devem ter ser um exemplo, ter um bom controle familiar, uma boa educação dos filhos, um relacionamento com a esposa, um bom controle emocional, uma relação muito boa pessoal na sociedade. E do versículo 8 ao 13 ele faz a mesma recomendação quanto aos diáconos e às esposas dos diáconos. Como é que eles devem ser em casa, na sociedade e consigo mesmo, suas emoções. E aí o versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações finais para a igreja de maneira geral e como que a igreja deve se portar, lembrando que ela é igreja do Deus vivo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações específicas para Timóteo, tanto no que diz respeito ao tempo que está por vir. Paulo retrata o tempo que está por vir de homens enganadores que vão rejeitar a doutrina e tudo mais, e como Timóteo deve ser por conta desse tempo ruins. Vão surgir tempos difíceis, capítulo 4, versículo 1 a 5. Mas como um discípulo de Jesus deve se portar diante dos dias ruins? Capítulo 4, versículos de 6 a 16. A gente chega agora na quarta e última divisão, na quinta e última divisão do livro de Timóteo, com diversas instruções práticas para a vida cristã, para a vida de um discípulo de Jesus. Então, versículos de 1 a 8, nós temos recomendações de como tratar as pessoas. Versículos 9 a 16, recomendações de como tratar as mulheres, principalmente as viúvas. Capítulo 5, versículos 17 a versículo 20, como honrar e tratar os líderes espirituais, especificamente aqui os presbíteros. Capítulo 5, versículo 21 a 25, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre como ele devia, Timóteo, cuidar de sua saúde, cuidar de sua vida pessoal. Chegamos no capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo está recomendando como que escravos devem tratar seus senhores e como os senhores devem tratar seus escravos. No capítulo 6, versículo 3 ao versículo 10, Paulo traz um estudo profundo sobre o trato com o dinheiro, como que um discípulo de Jesus trata o dinheiro, e que o discípulo de Jesus deve fazer com que o dinheiro seja seu escravo e não o seu senhor. Interessante essa colocação do apóstolo Paulo, esse pensamento desenvolvido por ele sobre dinheiro. E aí a gente vai caminhando para o final do nosso texto, do capítulo 6, versículo 11, até o versículo 22, 21, diversas recomendações para o próprio Timóteo. E Paulo encerra essa carta simplesmente dizendo para Timóteo: a graça seja com você. Texto desafiador de 1 Timóteo, principalmente para pessoas como eu, jovens pastores que estão a serviço da igreja, cuidando da igreja, desejando fazer o melhor para a igreja de Jesus, mas também é um texto desafiador para qualquer discípulo de Jesus que deseja honrar o Senhor Jesus com sua vida. Por isso, quando a gente lê 1 Timóteo, nós somos desafiados a observar a igreja de Jesus, e assim como foi para Timóteo, olhando para a igreja de Éfeso, nós no tempo presente podemos olhar para a igreja de Jesus e saber que existem diversas demandas. A igreja tem diversas demandas e às vezes algumas demandas geram alguns desgastes por conta dos ajustes que são necessários. Mas o texto de 1 Timóteo nos desafia a perseverança no trabalhar da igreja, no reino de Deus, porque aqueles que cuidam da igreja são cuidados por Deus. Enquanto nós trabalhamos cuidando da igreja, Deus está cuidando das nossas vidas, cuidando do nosso coração. Então isso deve ser pra gente fonte de ânimo e encorajamento. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui o nosso encorajamento: conheça a sua Bíblia
porque quanto mais você conhece sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo, e até lá, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau.